Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área, mais uma vez para continuarmos o assunto de teoria dos conjuntos. Bom, já vimos a teoria dos conjuntos, parte 1, onde nós aprendemos o que é de fato o conceito de um conjunto, aprendemos que conjunto é um elemento primitivo da matemática, não possui definição, que nós temos alguns conjuntinhos especiais, como o conjunto vazio, como o conjunto unitário. Aprendemos a determinar relações de pertinência e inclusão e as operações com conjuntos de maneira geral. Parte essa aplicada na teoria dos conjuntos, parte 2, que foi a segunda aula, que foi a aplicação das operações com conjuntos. E agora vamos à terceira aula de teoria dos conjuntos, ou, para alguns, a parte de conjuntos numéricos. Também vamos dividir aqui em parte 1 e parte 2, mas a parte 1 está ligada dentro da teoria dos conjuntos. E a parte 2 vai ser apenas exercícios de conjuntos numéricos de maneira geral. Beleza? Então vamos começar a nossa videoaula de conjuntos numéricos, parte 1. Acompanha com o Titi. Queridos, projetando aqui para os senhores a nossa tela e vamos começar em 3, 2, 1. Bom, galera, esse espetáculo de homem apresenta para você conceitos de matemática básica envolvendo as aplicações dos conjuntos numéricos no nosso dia a dia. É importante já observar que, desde a origem da humanidade, nós temos a necessidade de contar as coisas. Então, se eu fosse fazer um breve histórico aqui de números e blá, 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 leia o texto em casa com calma, você vai perceber que a necessidade do homem contar vem a partir do homem contar o número de filhos, contar o número de ovelhas que ele tem num pasto. E aí o homem começa a colocar pedrinha dentro do saquinho quando a ovelha sai. Quando a ovelha volta, ele começa a tirar. Se sobra, ele percebe que alguma ovelha não voltou. Ele vai buscar, vai ver o que aconteceu com essa ovelhinha. Evidentemente que se eu fosse encher ainda mais a linguiça e colocar mais 2, 3, 4 slides de um breve histórico, que não é tão breve assim, a gente vai perceber que surgem então os números naturais a partir daí e que posteriormente o processo de evolução do homem está diretamente ligado ao processo de evolução dos números. Os números inteiros vêm da necessidade do homem fazer a subtração. O surgimento do conjunto dos números racionais vem da necessidade do homem de fazer divisão, principalmente quando você quer dividir uma coisa que não terá um valor inteiro como valor. Opa, surgem então os números racionais. Posteriormente, o homem resolve então querer calcular a diagonal de um quadrado, entender o porquê que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro dá sempre o mesmo valor. E esse número era estranho, ele era um número irracional. Então, a curiosidade do homem, a evolução do homem, está diretamente ligada à evolução dos conjuntos numéricos. Bom, queridos, como diz o texto, o primeiro conjunto criado é o conjunto dos números naturais. E ele é chamado de número natural porque surgiu de forma natural. Surgiu naturalmente com a necessidade do homem o quê? Contar. Esse conjunto é representado pelo símbolo Nzinho aqui, esse N aqui todo bonitinho, personalizado. Esse número N aqui, então, ele representa então, todos os números naturais, que vai ser representado dessa forma. O conjunto dos naturais vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora, 7, 8, 1000, 1001, 1002. Repara, você consegue perceber aqui que esse conjunto dos naturais, ele é ordenado, ele é crescente, ele cresce, porém ele é infinito. Então ele vai crescer infinitamente. Ele é ilimitado superiormente. Não existe um limite superior, existe um limite inferior. E esse limite inferior dá até uma boa discussão. O limite inferior dele é o 0, né? Alguns autores vão considerar que o 0 não é um número natural. Queridos, de fato, o 0 não é um número natural porque ele não surgiu de forma espontânea. Olha, nada. Se você perceber na origem da contagem do homem, números romanos, não existe o número 0, não existe representação para o número 0.
Números egípcios, não existe representação para o número zero. O zero é uma descoberta, entre aspas, aqui, recente. Mas a gente considera ele como um número natural, porque o zero significa ausência, quando eu não tenho nada. Então, naturalmente, pode-se entender o zero como um número natural. Mas ele não foi criado tão facilmente assim. Beleza, queridos? Bom, é importante entender que existem alguns subconjuntos dos números naturais. Esses subconjuntos são muito importantes. O primeiro aqui, olha, seria o conjunto dos números naturais não nulos, que é o n asterisco. Ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai embora. Repara que esse asterisco excluiu quem daquele conjunto dos números naturais anteriormente? Excluiu o zero. Então, toda vez que você colocar esse asterisco aqui em cima do conjunto, você está tirando do conjunto o número zero. Você está excluindo o zero desse conjunto. O correto é falar conjunto dos números naturais não nulos. Beleza? Bom, um outro conjunto que a gente pode destacar aqui é o conjunto dos números primos, uma grande incógnita na matemática, né? Paga-se muito bem para quem descobrir uma fórmula que expresse todos os números primos, bem complicadinho. Até hoje não temos 100% confiável. Então, o conjunto dos números primos, o número P, né, vai ser 2, 3, 5, 7, 11, 13, vai embora, 17, 19. Agora, qual é o conceito mesmo de números primos? Recordando uma aulinha nossa aí anteriormente. Números primos são todos os números que apresentam dois divisores dentro dos naturais. O 1 e ele mesmo. Beleza? Tiago, 1 é primo? Não, 1 não é primo, porque o 1 só possui um divisor. Ele mesmo. Beleza? Bom, segundo conjunto importante é o conjunto dos números pares. Conjunto dos números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí o camarada pergunta assim, professor, o zero é par? É, filho, o zero é par. O zero, ele não é nem positivo e nem negativo. Por isso a gente fala que o zero é neutro. O zero é neutro em relação se ele é positivo ou negativo. Em relação à paridade, o zero é par, pelo amor de Deus. Tudo bem? Então, o zero é par. Agora, conjunto dos números ímpares. Bom, conjunto dos números ímpares, representado por NI, vai ser 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Vai embora toda a vida. Agora, é importante entender que esses subconjuntos estão dentro do conjunto dos números naturais e eles recebem alguns nomezinhos específicos. Isso não importa. Beleza? Poderia colocar aqui o conjunto dos números quadrangulares, o conjunto dos números triangulares, que vamos estudar mais para frente. Bom, queridos, segundo conjuntinho que surge na evolução do homem é o conjunto dos números inteiros. Querido, o conjunto dos números inteiros surge porque há uma falha no conjunto dos números naturais para a operação subtração. Por exemplo, se eu pego 8 e tiro 5, 8 menos 5 me dá 3. Opa, beleza, eu consigo fazer a subtração ali. Agora, se de 8 eu tiro 10, como de 8 eu tiro 10? 8 menos 10 dá menos 2. Não existe esse número lá no conjunto anterior. Então, como existe essa falha, o homem entende, opa, eu preciso ampliar o meu conceito de conjunto. Então, cria-se agora um conjunto maior, que além dos números naturais, vão ser também colocados agora os números opostos a esses números naturais. O que é o número oposto? O oposto vai ser trocar o sinal do número. Por isso que eu pego aqui, olha, os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. E pego os opostos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Repara que o único que não tem sinal é o zero. Por isso que o zero é um número neutro em relação a sinal. Ele não é nem positivo e nem negativo. O zero, ele é neutro. Agora, é evidente que ao formular esse raciocínio, eu consigo então agora indicar um número com um sinal negativo. E esse número com sinal negativo é o oposto daquele outro número em relação ao sinal positivo. 1, menos 1. 2, menos 2. 4, menos 4. 20, menos 20. E assim por diante. Repara agora que não existe um limite nem superior e nem inferior. Então, não existe o primeiro ou o último número desse conjunto. Ele é infinito. Ele vai do menos infinito ao mais infinito, desde que o número seja inteiro.
Beleza? Queridos, aqui dentro também podemos ter alguns subconjuntos interessantes, importantes para se ressaltar. O primeiro aqui é o conjunto dos números inteiros não nulos. Inteiros não nulos. 0 está fora. Asterisco, tiro 0. Então vai ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Pulo 0. 1, 2, 3, 4, 5. Vai embora. Aqui está representado o conjunto dos números inteiros não negativos. O conjunto dos números inteiros não negativos é o Z+. Toda vez que eu coloco esse mais ou menos aqui, eu estou excluindo, né? Não positivo. Então, o conjunto dos inteiros não negativos. Nesse caso, vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tem gente que entende conjunto dos inteiros positivos. Não, ele não é o conjunto dos inteiros positivos. Porque para ser positivo não poderia ter o 0, né? Então, esse Z+ é o conjunto dos inteiros não negativos. Beleza? Para representar o conjunto dos inteiros positivos, eu tenho que usar o Z asterisco mais. Z asterisco mais é o conjunto dos inteiros positivos. Que seria não negativos e não nulos. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 reticências. Temos aqui também o conjunto dos números inteiros não positivos. Seria o Z-. O menos quer dizer que eu estou excluindo os positivos. Perdão. Então, o conjunto dos números inteiros não positivos vai ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, e assim por diante à esquerda. Existe aqui também, tá juntinho aqui, ó, o conjunto dos números inteiros negativos, que seria o Z- asterisco. Ou seja, não positivo e não nulo. Então, vai ser exclusivamente os negativos. Então, vem lá do menos infinito, reticências, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Esses conjuntos são muito importantes. Geralmente, nunca vai vir apenas o símbolo. Geralmente, ele vai falar o nome do conjunto. Conjunto dos números inteiros não negativos. Opa, não negativo, eu estou excluindo os negativos. Mas pode ser positivo e pode ser nulo. Então, é importante a gente perceber isso lá no texto, lá na hora da sua prova. Beleza, queridos? Bom, queridos, já sabemos o conjunto dos números naturais e já sabemos o conjunto dos números inteiros. Agora vem o terceiro conjunto, que é chamado de conjunto dos números racionais. Importantíssimo, vamos perder grande parte da aula aqui, porque é muito importante. Queridos, o conjunto dos números racionais, ele surge com a necessidade do homem de fazer divisões. E, às vezes, a entender que essa divisão nem sempre vai ser exata. Eu tenho uma bala e quero dividir essa bala para 2 pessoas. Como é que nós vamos fazer? Cada hora um dá uma chupadinha. Não pode. Então, você tem que partir isso ao meio. Agora, essa divisão não é exata. Então, surge, então, agora a necessidade do homem de criar um novo conjunto. Só que esse conjunto dá muito trabalho para o homem. Ele é o conjunto dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? Nós vamos representar o conjunto dos números racionais por essa letrinha Q. Agora, os elementos desse conjunto são todos os conjuntos, são todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração. Ou seja, vai ter um numerador e um denominador. Lógico e evidente que eu tenho vários exemplos. Por exemplo, meio menos meio, 1/3 menos 1/3, 1/4 menos 1/4, 1 menos 1, 2 menos 2, 2/3 menos 2/3, assim por diante. Então, uma outra maneira de representar seria falar que o conjunto Q, o conjunto dos números racionais, é o conjunto de todos os números da forma P sobre Q, olha lá, P sobre Q, tal que P pertence aos inteiros e o Q pertence aos inteiros não nulos. Por que não nulos? Porque o Q está no denominador e eu não posso dividir por 0. Isso é uma necessidade que o homem também tem que entender lá na frente. Não existe divisão por 0. Então, eu tenho que agora entender que esse conjunto Q não tem como eu representar todos. Porque entre o 0 e o 1 existem infinitos números racionais.
Entre o 1 e o 2, existem infinitos números racionais. Beleza? Então, eu preciso apenas saber representar. E para representar, eu tenho que falar que o conjunto Q é todo o conjunto P sobre Q, onde P e Q são inteiros e o Q tem que ser diferente de zero. Volto a repetir, o Q é diferente de zero porque não existe divisão por zero. Beleza? Bom, dentro desse conjuntinho dos números racionais, nós temos números interessantíssimos de se trabalhar, que são os números racionais, que vai estar sendo formado pelos números decimais finitos e também pelos números decimais infinitos, desde que eles sejam periódicos. Então, isso é importante a gente entender como esse conjunto é amplo. Então, dentro do conjunto dos números racionais, primeiro nós vamos entender os números decimais finitos, onde esses decimais finitos, por exemplo, seria que o número 1,32, ele é um número decimal finito, porque ele possui fim, 1,32. Esse número, ele é um número racional. Por quê? Porque existe uma equivalência dele na forma de fração. E lógico que para transformar esse número em fração, é conveniente você deslocar a vírgula, ou seja, multiplicar por 10, por 100, por 1000, né? Desde que você divida por uma potência de 10 também satisfatória, para compensar o que você vai fazer em cima. Então, por exemplo, vamos analisar o próprio número 1,32. O número 1,32, olha, para acabar com a vírgula, eu tenho que multiplicar por 100. Então, vai ser 1,32 vezes 100, 132. Se eu multipliquei em cima por 100, embaixo também. 10 ao quadrado é 100. Então, se eu pegar 132 sobre 10 ao quadrado, ou 132 centésimos, eu ainda posso simplificar e chegar que a fração equivalente a 132 centésimos é 33,25 avos. Repara que eu simplifiquei por 4. Beleza, queridos? Então, como que eu transformo um número decimal finito em um número escrito na forma de fração? Simples. É só você mexer com a vírgula, acabar com a vírgula. Desde que para isso você divida por uma potência de 10 equivalente para não alterar o número. Esse aqui é uma primeira observação importante, que dentro do conjunto dos números racionais eu tenho os números decimais finitos. E eles também podem ser escritos na forma de fração. Assim como nós temos também os números decimais infinitos. Só que aqui dentro dos infinitos me interessa o conjunto dos números decimais infinitos, que são chamados de periódicos. E esses números são chamados de dízimas periódicas. Por exemplo, aqui, olha, nós temos que a fração 1/3 é equivalente a 0,33333. Vai daqui na minha casa, 3, 3, 3, 3. Vai até a sua casa, 3, 3, 3. Toda a vida, infinitamente. 0,333333. Isso aqui é uma dízima periódica simples. Assim como, por exemplo, a fração 1/9 equivale ao número periódico 0,1111111. Vai embora toda a vida. São números decimais infinitos. Porém, é evidente que esse número sendo infinito, ele é periódico. Então, mesmo ele sendo infinito, mas sendo periódico, existe como você escrever esse número na forma de fração. Então, a gente considera ele como conjunto dos números racionais. Ele está dentro do conjunto dos números racionais. Lógico e evidente que esses números periódicos vão ser, então, classificados como conjunto dos números racionais, porém, nós vamos dividir isso aqui em dois grupos. As dízimas periódicas simples, que é o 0,3333 e o 0,1111, e também as dízimas periódicas compostas. Essas dízimas periódicas compostas nós vamos observar aqui no próximo slide. Então, por exemplo, aquele número 0,1111, ele é um número periódico simples, uma dízima periódica simples, porque ele só tem um período, 1.
Aquele 0,333333 também é um número periódico simples. O período era 3. Aqui o número é 0,1212121212. Qual que é o período? 1, 2, 12. 0,12, 12, 12, 12, 12. Agora, são dízimas periódicas simples porque após a vírgula só existe a parte que se repete infinitamente. As dízimas periódicas compostas são aquelas divisões, são aqueles números onde, além da parte que se repete, existe um período que não se repete, perdão, existe uma parte que não se repete, que é chamada de antiperíodo. Então, por exemplo, o número 0,83333333 toda a vida, ele é um número periódico, só que ele é periódico composto, ele é uma dízima periódica composta. Por quê? O período é 3. O que se repete? O 3. O que não se repete? O que é não periódico? O 8. Assim como o número 0,27777, período 7, antiperíodo 2. Poderia usar o número 0,981111. Vai embora toda a vida, o período é 1. Qual é a parte que não se repete? O 98. Então, toda vez que existe uma parte que não se repete e uma parte que se repete, ele é um número decimal periódico composto, ou chamado de dízima periódica composta. Tudo bem, queridos? Entendeu a diferença? Então, dentro desse conjunto, nós temos as frações, nós temos os próprios números inteiros, os próprios números naturais, mas temos também os decimais finitos e infinitos. E os decimais infinitos têm que ser periódicos, ou da forma simples, ou da forma composta. Beleza? Óbvio que isso aqui é tão importante, como o Tiago disse, que eu preciso, então, definir algumas coisinhas aqui. O que a gente precisa definir? Bom, vamos lá. É lógico que se eu tenho essa relação de dízimas periódicas simples e compostas, então eu preciso aprender a escrever a fração que gera esse número periódico. A fração geratriz dessas dízimas periódicas. E para achar a fração geratriz, nós temos uma regrinha para a fração geratriz da dízima simples e uma outra regrinha para a fração da dízima periódica composta. Então, vamos observar, vamos fazer uma leitura. A geratriz de uma dízima simples é uma fração que tem para o numerador o período e para o denominador tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Vou repetir. Para achar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, no numerador eu coloco o período. E no denominador eu coloco tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Guarda isso que nós vamos praticar. Agora, ao mesmo tempo que se eu estiver trabalhando uma dízima composta, e aqui geralmente o aluno vai ter dificuldade de aprender, a gente vai ter que fazer uma aulinha de exercício para isso também, é evidente que a geratriz da dízima composta vai dar muito mais trabalho. Ela é uma fração da forma A sobre B. Porém, o A, que é o numerador, vai ser composto do seguinte raciocínio. Primeiro, representa o antiperíodo, a parte não periódica. Seguida do período. Menos o antiperíodo, ou seja, menos a parte não periódica. Então, você coloca antiperíodo seguido do período, menos o antiperíodo. E vai dividir no denominador, o B, você vai colocar tantos 9 quanto forem os algarismos do período, seguidos de tantos zeros, quantos forem os algarismos da parte não periódica, ou seja, do antiperíodo. Mas fica tranquilo que você vai entender. O Tiago separou exemplo para essa aula e vai ter uma aulinha de aplicação sobre isso também. Então, queridos, vamos prestar atenção aqui. Determine a fração geratriz das dízimas periódicas abaixo. Bom, letra A, 0,2222 é uma dízima periódica simples. Então, o que eu faço? No numerador, eu coloco o período. O período não é 2? Então, eu coloco 2. Agora, quantos elementos, quantos algarismos eu tenho no período? Apenas 1. Então, eu vou dividir por um único 9. Então, isso aqui é 2 nonos. Professor, não acredito. Bate na sua calculadora. 2 dividido por 9. Vai dar 0,2222 toda a vida. Tiago, e se a dízima fosse 0,333333?
32, 32, 32, 32, 32, ou 0,32, 32, 32, 32, não tem problema. Eu vou pegar quem? Eu vou pegar o período. Quem que é o período? 32. E dividir por tantos noves quanto for o período. Eu não tenho dois algarismos aqui, então eu tenho que ter dois noves. Então é 32, 99 avos. Pode pegar a sua calculadora, digita 32 dividido por 99, vai aparecer 0,32, 32, 32, 32, toda a vida. Isso aqui são as dízimas periódicas simples. No numerador, coloca o período. No denominador, coloca tanto os noves quanto forem os algarismos do período. Simples assim. Beleza? Bom, queridos, evidentemente que o maior trabalho teremos quando essa dízima for uma dízima periódica composta. Por exemplo, no caso aqui, olha, 0,125, 25, 25, vai embora. Então é 0,1, 25, 25, 25. Quem que é o antiperíodo? 1. Quem que é o período? 25. Como que eu vou montar? Eu vou pegar, olha, presta atenção, o antiperíodo, 1, seguido do período, 25. Então vai ficar 1 e 25. É seguido, vai ficar 125. Menos o antiperíodo. Quem que é o antiperíodo? 1. Então, o primeiro é uma composição, antiperíodo seguido do período, menos o antiperíodo. Seguido por tantos noves quanto for o período aqui, ó, denominador. Então, 2 noves, porque tem 2 algarismos no período. Seguido de um único zero. Por que um único zero? Porque você só tem um elemento de antiperíodo. Correto? Beleza? Entendido? Então, nesse caso, vai ficar 125 menos 1 sobre 990, que é 124 sobre 990. Repara aqui o 0,04777. Vai embora toda a vida? É lógico que eu vou pegar o antiperíodo, 4 e 0, mas o 0 à esquerda não tem valor, então vai ficar apenas 4, seguido do período, 7. Então, antiperíodo, 4, seguido do período, 7. Menos o antiperíodo. Quem que é o antiperíodo? 0,4. Então, vai ficar 47 menos 4, vai dar 43. Agora, quantos algarismos de período eu tenho? 1. Então, vou ter um 9. Quantos algarismos de antiperíodo eu tenho? 1. É só o 4. Então, nesse caso, vai ficar um único zero. Então, vai ser 47 menos 4, 43, dividido por 90. E 43 sobre 90, se você digitar 43 dividido por 90, vai dar exatamente o 0,047777. Beleza? Aqui eu coloquei um aqui de pegadinha, que é o número 3,036036. Repara que 036 é o período. Beleza? Mas como eu tenho esse 3 aqui, você pode usar aquele conceito que o Thiago te falou. Pega o antiperíodo, 303 menos, perdão, 3036, né? Menos o período, 3. E aí vai ficar 3036 menos 3 sobre 999, que vai dar 3033 sobre 999. Beleza, queridos? Tranquilo? Nesse caso, o antiperíodo, que é o 3. Eu preciso entender essas situações que estão sendo apresentadas para a gente aqui. Tranquilo? Beleza? Bom, a gente sabe que não é fácil, não é uma coisa que se aprende de forma rápida, mas é preciso praticar. Aqui merece uma atenção especial, aqui nós vamos ter que praticar de forma especial essas dízimas periódicas no nosso próximo horário. Beleza? Bom, continuando aqui, queridos. Após esse estudo, então nós chegamos ao conjunto dos números irracionais. Bom, quem é o conjunto dos números irracionais? Os irracionais são aqueles números contrários aos racionais, ou seja, são os números que não podem ser escritos na forma de uma fração. Então, são os números que jamais poderão ser escritos na forma A sobre B. Esse conjunto ele é representado pela letrinha I. Alguns livros colocam Q' ou IQ. É muito comum I, IQ ou Q', tanto faz. Agora, guarde, o conjunto dos números irracionais são aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração.
Por exemplo, dentro dele estão as dízimas, que a gente chama de dízimas não periódicas, que são os números decimais infinitos não periódicos. Por exemplo, o mais famoso deles aqui é esse aqui, ó, 3,1415265358979, vai embora toda a vida. Não existe um período, não existe algo que se repete aqui sempre. É evidente que esse conjuntinho aqui, ele é um conjuntinho importante. Esse número aqui é o número π, e o π é muito importante. Agora, existem outros. O número 1,456846154674 vai embora. O outro número 1,4142135623 vai embora. Dentro desse conjunto, que é o conjunto dos números irracionais, nós temos também como exemplo as raízes não exatas. Raiz de 2, raiz de 5, raiz de 11, raiz de 113. E aqueles números famosinhos, o π, que é o 3,1415, vai embora. O número de Euler, que é 2,72, e assim por diante. Beleza? É importante observar que todas as dízimas não periódicas são números irracionais. Todas as raízes inexatas também são números irracionais. E é importante observar que a soma de um número racional com um número irracional sempre será um número irracional. Queridos, a gente encerra essa aula aqui nesse momento. Voltamos para a parte 2 já já. Até mais.